Você sabe o que é o tributo do laudêmio? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, hoje venho falar com vocês sobre um assunto que tem gerado uma grande polêmica, especialmente na imprensa, junto a alguns partidos políticos nos últimos dias, especialmente depois daquela tragédia terrível que se abateu sobre a cidade de Petrópolis. Vocês sabem do que eu estou falando, o assunto está na imprensa, vitimou mais de uma centena de pessoas e, evidentemente, deve ser tratado com toda a seriedade e todo o respeito que a situação exige. Mas a polêmica que surgiu a partir de então gira em torno de um tributo que é pago todas as vezes que um imóvel no centro histórico de Petrópolis é vendido. Esse tributo é conhecido como laudêmio e ele vai para os descendentes de Dom Pedro II, para os descendentes da nossa família imperial. E muitos questionamentos têm sido feitos em torno da cobrança dessa taxa, que não é um imposto, não é exatamente um tributo, é uma taxa, vocês vão entender já já porque não é um imposto. E muitos afirmam que esse dinheiro do laudêmio deveria ser destinado a obras de reconstrução da cidade, a obras de infraestrutura, que o Brasil já não é mais uma monarquia há mais de 130 anos e, portanto, a família imperial não deveria receber esse valor e etc, etc, etc. Olha, todo questionamento numa sociedade democrática, desde que ele esteja dentro da lei, é um questionamento legítimo, mas eu acho que ele está sendo feito do jeito errado, porque a grande maioria das pessoas não sabe o que é o laudêmio, não sabe por que ele é cobrado e não sabe que muitas outras regiões no Brasil estão sujeitas a essa cobrança e a maior parte do dinheiro arrecadado não vai para os descendentes da família imperial. Então hoje eu vou explicar para vocês as origens históricas desse laudêmio, vou esclarecer alguns conceitos e aí então vocês vão poder, se quiserem, criticar a cobrança dessa taxa, mas da maneira adequada. O laudêmio é uma espécie de arrendamento enfitêutico. Essa palavra estranha tem as suas origens lá no direito romano, é muito mais antiga do que a gente imagina, remonta à Roma antiga, século I da era cristã ou até um pouquinho antes, e trata-se de uma espécie assim de arrendamento perpétuo. Vamos entender a partir do caso da cidade de Petrópolis. Onde hoje existe a cidade de Petrópolis, no início do século XIX, era uma fazenda, a Fazenda do Córrego Seco. Em 1822, o então príncipe regente Dom Pedro, mais tarde o nosso imperador Dom Pedro I, de passagem pela região, gostou daquela área, achou a topografia, o relevo, o clima bastante agradáveis, apropriados para a construção de uma residência de veraneio para a família real e adquiriu, enquanto pessoa física, a Fazenda do Córrego Seco. Então, olha só, ele adquiriu como pessoa física. A fazenda não foi comprada pela pessoa jurídica, príncipe regente, futuro imperador do Brasil. Ela foi comprada pelo senhor Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon, que adquiriu a fazenda com os seus próprios recursos. Quando Dom Pedro I morreu em 1834, já em Portugal, ele havia ido embora do Brasil em 1831, quando abdicou, a fazenda foi herdada pelo seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que nós conhecemos como Dom Pedro II. Mas, novamente, essa herança constituiu uma herança de pessoa física para pessoa física, não do primeiro para o segundo imperador do Brasil. O tempo passou e, na década de 1840, o imperador Dom Pedro II decidiu colonizar a região da Fazenda do Córrego Seco. Ele adquiriu outras terras na região, por exemplo, a Fazenda de Quitandinha, loteou essas áreas e desse loteamento surgiu a cidade de Petrópolis. Então, uma parte dessas terras foi destinada à construção do Palácio Imperial, que existe até hoje, uma parte dessas terras foi destinada à construção de igrejas, de praças, e uma parte dessas terras foi dividida em terrenos que foram concedidos, na verdade, a colonos, a maioria deles de origem alemã. Como é que funcionou essa concessão? Dom Pedro II, o senhor Dom Pedro de Alcântara, a gente está falando aqui de uma pessoa física e não jurídica, Dom Pedro de Alcântara, o imperador Dom Pedro II, ao invés de vender os lotes das suas fazendas, doou ou concedeu o uso dessas terras para os colonos, inclusive com garantia em escritura.
os moradores receberam em escritura o direito de uso transferível sobre essas terras. Em troca, Dom Pedro, então, estabeleceu a enfiteuse ou o laudêmio. O que é isso? Em troca da concessão de uso dessas terras, todas as vezes que um terreno ou um imóvel construído sobre esse terreno fosse vendido, uma parte, um percentual do valor da venda seria pago a Dom Pedro ou aos seus descendentes e herdeiros legais. Então vejam bem, esse tributo do laudêmio, ele não é um imposto, porque não se trata ali de uma propriedade privada. Tá? A propriedade das terras até hoje, legalmente, é dos descendentes da família imperial, porque não houve uma desapropriação. O Estado brasileiro, mesmo após a República, não desapropriou as terras da fazenda do Córrego Seco, da fazenda da Quitandinha, para que então elas fossem transferidas aos seus moradores. Legalmente ainda é dos descendentes. Só que ao invés de eles cobrarem um valor cheio, o valor total do imóvel, como numa venda, todas as vezes que o imóvel é vendido, então uma tarifa, uma taxa, que no caso de Petrópolis é de 2,5% sobre o valor da venda, é pago à família imperial. Por isso, não é correto chamar o laudêmio de imposto. Alguns veículos de imprensa até tiram sarro, chamam de imposto do príncipe, porque o dinheiro ele vai para os descendentes de Dom Pedro II, príncipes da família imperial brasileira, mas não é um imposto. Sobre esse laudêmio especificamente cobrado em Petrópolis, algumas outras questões têm que ser colocadas, algumas coisas têm que ser ditas. Por exemplo, não é sobre toda a cidade de Petrópolis que essa tarifa incide. Tá? O laudêmio ele é cobrado somente dos imóveis no centro histórico da cidade, nas áreas que correspondem às antigas fazendas do Córrego Seco e da Quitandinha. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa taxa ela não é cobrada em caso de doação, transferência ou herança, somente em caso de venda. Então, se o proprietário de um imóvel no centro histórico de Petrópolis morre, esse imóvel, então, ele vai para os seus filhos, não é cobrado o laudêmio porque aí configura herança. Se é uma doação, se é uma transferência, também não se cobra o laudêmio porque não configura venda. Por que eu estou frisando tanto essa questão? Porque existe uma mística em torno desse laudêmio, uma crítica que é feita agora mais intensamente por conta da tragédia das chuvas, das consequências das chuvas em Petrópolis, não só das chuvas, como eu falei, mas não é o fato de ser a família imperial que justifica a cobrança desse imposto. Não é porque Dom Pedro II era o imperador do Brasil que ele instituiu então esse laudêmio e os seus descendentes, enquanto príncipes da família imperial, o recebem. Não é isso. Tá? O laudêmio é cobrado porque aquelas terras tinham um proprietário. Aquele proprietário que vinha a ser o imperador do Brasil fez a concessão dos lotes e, ao invés de vendê-los, fez uma opção pelo arrendamento enfitêutico, que é cobrado toda vez que é vendido, que o terreno é vendido. Como a legislação brasileira permite esse tipo de cobrança, até os dias de hoje, a última lei que regulamentou a cobrança do laudêmio no Brasil, se eu não estou enganado, é de 1968, então a legislação brasileira permite essa cobrança, os descendentes de Dom Pedro, enquanto pessoas físicas, continuam recebendo essas taxas. Eu vi ao longo dos últimos dias muitas reportagens criticando a cobrança do laudêmio, mas elas carecem de uma informação mais sólida, de um conteúdo mais bem esclarecido, inclusive porque distorcem o que é o laudêmio. Chamam o laudêmio de imposto, a gente viu aqui, acabei de explicar que não é. Um deputado aí falou, porque a família imperial arrecada milhões todos os anos. Eu não sei, na verdade, ninguém sabe exatamente quanto é o valor arrecadado pelos descendentes da família imperial na cobrança do laudêmio. Mas se a gente considerar que são 2,5% sobre o valor de venda, qual deveria ser o volume de vendas de imóveis no centro histórico de Petrópolis para que esse valor arrecadado atingisse a casa dos milhões? Acho que tem que se ter um certo cuidado com a maneira como se propaga uma informação, inclusive porque ninguém pode afirmar qual o valor exato
arrecadado, porque isso não é acessível, isso não é informado. Agora, o mais importante disso tudo e que não está sendo dito é que não é só em Petrópolis, não é só a família imperial brasileira que tem direito a esse laudêmio. Como eu disse, o laudêmio é previsto em lei e existem várias regiões do Brasil em que essa taxa ela é cobrada porque são regiões que estão numa situação legal semelhante à situação de Petrópolis. Então, por exemplo, pela legislação brasileira, as terras da orla marítima pertencem à Marinha. Então, todo mundo que tem ou que quer comprar um imóvel na orla marítima, nos mais de 8.000 quilômetros de praia do território brasileiro, tem que pagar o laudêmio para a Marinha. Se eu não estou enganado, o laudêmio pago para a Marinha é de 5%, o dobro do percentual pago em Petrópolis. Tem algumas cidades inteiras no Brasil que foram construídas sobre fazendas que pertenciam à igreja. E até hoje é cobrado o laudêmio, e esse laudêmio é pago à Igreja Católica porque legalmente aquelas terras ainda pertencem à igreja, não foram desapropriadas pelo Estado. Então, o que precisa ficar claro é que eu não estou aqui para fazer a defesa de nenhum tipo de tributo, de nenhum tipo de taxa, não é isso. Só estou dizendo que para que a gente possa criticar alguma coisa, especialmente quando a gente fala de política no Brasil, a gente tem que estar munido das informações corretas. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que questiona a existência do laudêmio, a cobrança desse laudêmio em Petrópolis, não sabe por que ele existe, não sabe que ele está previsto em lei por se tratar de uma área privada e não sabe que outras instituições no Brasil, como a Marinha e a própria Igreja Católica, cobram taxas até maiores do que os 2,5% cobrados em Petrópolis. Então, por favor, você que está me assistindo, faça jus ao título de catilogente que eu atribuí. Informe-se. Critique se não concordar, mas critique do jeito certo. Busque as informações, levante os dados. Procure saber se aquilo que você está falando realmente encontra lastro na realidade, se tem fundamento nos fatos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.